Nós vamos aqui para o nosso estudo, capítulo 10 do livro de Neemias, né? Capítulo 10, nós já vimos tantas coisas sobre o livro, as introduções já foram muito bem dadas, vocês já viram até a foto de Neemias trazido aí pelo pastor Edivaldo, né? Então, nós vamos hoje para o capítulo de número 10, né? Lembrando que aqui no capítulo de número 9, né, há um arrependimento, uma confissão geral de pecados, né? E eles estão aqui firmando uma aliança. Por quê? Porque eles tinham ficado 70 anos no cativeiro babilônico. Lá eles não tinham o templo para se reunir. Lá no cativeiro babilônico surgiu a ideia de sinagoga, começou lá. Um lugar onde os judeus se reuniam, porque não tinha o templo. E eles estão voltando agora para Jerusalém, só que quando eles estão voltando, esses 70 anos, que foi uma disciplina de Deus, quando eles estão voltando, há muitas coisas que precisam ser corrigidas, que precisam ser tratadas. E aqui nesse capítulo nós vamos ver aqui algumas delas, quando eles estão aqui, como que renovando a aliança que eles já tinham com Deus. Então eu vou ler aqui o versículo 38 do capítulo 9, que é o último verso, e dar uma sequência aqui. Muito bem. Então diz lá o 38, por causa de tudo isso, estabelecemos aliança fiel e o escrevemos, e selaram-na os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. E aí vem o capítulo 10, começa aqui no verso 1. Os que selaram foram, e assim vai até o versículo 27, nomeando aqui todos os que assinaram, aqui, ou pelo menos os principais que assinaram essa aliança. Era uma aliança firmada, uma coisa documentada, né? Do versos 1 ao 27, nós vemos aqui os governadores, sacerdotes, chefes do povo, todos os que assinaram essa aliança. E com eles, diz aqui o versículo 28 também, do mesmo texto, o resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo e todos os que se tinham separado dos povos de outras terras para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos os que tinham saber e entendimento, firmemente aderiram a seus irmãos. Seus nobres convieram numa imprecação e num juramento de que andariam na lei de Deus que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus e os seus juízos e os seus estatutos. Há uma aliança aqui, todo o povo está entendendo qual é a aliança e todos eles estão aqui assumindo um compromisso de cumprir essa lei. Obedecer a Deus, obedecer, vai ser, mas a gente chega lá. Tudo aquilo que Moisés havia ordenado. Então, eles têm consciência aqui que eles precisam aplicar agora, praticar aquela lei, porque esse tempo todo fora do contexto, eles precisam agora reafirmar essa aliança. Muito bem. Essa aliança que eles estão firmando envolvia particularmente 3 pontos. Eu nem falei o tema, né? O pastor Edivaldo, ele começa falando sobre o tema. Eu nem falei o tema. Mas o tema é os fundamentos da aliança. E essa aliança que eles firmaram tem 3 fundamentos. 3 coisas que estavam, olha, isso aqui é o cerne, é a essência do que a gente vai cumprir. Então, eles começam aqui, primeiramente no verso 30, eles dizem assim, envolve a aliança, que não dariam as suas filhas aos povos da terra, nem tomariam as filhas deles para seus filhos. Primeiro ponto dessa aliança, eles estão retornando, vão retomar agora a vida espiritual, colocando em dia. Nós não vamos aprovar os casamentos mistos. Não vamos dar nossas filhas para se casar com os homens de outros povos, nem os nossos filhos também para as filhas deles. Então, eles não vão aprovar
casamento misto. Segundo ponto que eles também estão aqui firmando, que eles guardariam o sábado. No versículo 31 diz assim, de que trazendo os povos da terra no dia de sábado, qualquer mercadoria e qualquer cereal para venderem, nada comprariam deles no sábado, nem no dia santificado, e de que no ano 7º abririam mão da colheita e de toda e qualquer cobrança. Tudo isso lá no cativeiro ficou no esquecimento. Eles agora, nós vamos cumprir o sábado, o dia do descanso do Senhor, que o Senhor estabeleceu. Terceira coluna, terceiro fundamento aqui, a partir do verso 32 até o 39, eles continuam dizendo assim, também sobre nós pusemos preceitos, impondo-nos cada ano a terça parte de um ciclo para o serviço da casa do nosso Deus. Tudo isso tinha sido estabelecido por Moisés lá no livro de Êxodo, Deuteronômio, tudo isso estava no Levítico, está tudo bem estabelecido. Então, eles estão dizendo aqui, nós vamos impor sobre nós cada ano a terça parte de um ciclo para o serviço da casa do nosso Deus, e para os pães da proposição, e para a contínua oferta de manjares, para o contínuo holocausto dos sábados e das festas da lua nova, e para as festas fixas, e para as coisas sagradas, e para as ofertas pelo pecado, e para fazer expiação por Israel, e para toda a obra da casa do nosso Deus. Ou seja, nós vamos sustentar a casa de Deus, coisa que também no cativeiro eles não tinham que fazer, porque no cativeiro não havia o templo. O culto não estava acontecendo como deveria acontecer lá no cativeiro. Eles continuaram, nós, no 34, nós os sacerdotes, os levitas e o povo deitamos sortes acerca da oferta da lenha que se havia de trazer à casa do nosso Deus, segundo as nossas famílias, a tempos determinados, de ano em ano, para se queimar sobre o altar do Senhor nosso Deus, como está escrito, e que também traríamos as primícias da nossa terra e todas as primícias de todas as árvores frutíferas de ano em ano à casa do Senhor. Tudo isso era coisa antiga. Eles estão dizendo agora que eles vão trazer os primogênitos dos nossos filhos e do nosso gado, como está escrito na lei, e que os primogênitos das nossas manadas e das nossas ovelhas traríamos à casa do nosso Deus, aos sacerdotes que ministram nela. As primícias da nossa massa, as nossas ofertas, o fruto de toda a árvore, o vinho e o azeite traríamos aos sacerdotes, as câmeras da casa do nosso Deus, os dízimos da nossa terra, aos levitas, pois a eles cumpre receber os dízimos em todas as cidades onde há lavoura. O sacerdote, filho de Arão, estaria com os levitas, quando estes recebessem os dízimos, e os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus, às câmaras da casa do tesouro. Então, eles estão assumindo 3 compromissos, basicamente, de não adotar, não aceitar, não aprovar os casamentos mistos, de que eles vão aqui começar a guardar o sábado, e que eles vão sustentar a casa de Deus com os dízimos, com as primícias, com tudo aquilo que dizia respeito a esse dever que eles tinham. Muito bem, nós vamos falar um pouco sobre cada um desses elementos, que é importante, a gente já conhece, a gente já sabe, mas é importante reforçar. Primeiro, quanto aos casamentos mistos, que eles estão dizendo aqui que eles agora não vão dar mais suas filhas aos povos da terra e nem tomariam as filhas deles para seus filhos. Lembrando que naquele contexto, quem fazia isso eram os pais. Não era o moço podia até escolher uma moça lá do outro povo, mas quem ia lidar com isso eram os pais. Assim também, quando alguém queria tomar alguma das filhas do povo de Israel, vinha falar com os pais. Então, eles estão dizendo, mas agora estão dizendo, nós não vamos mais dar, não vamos mais aceitar esse tipo de coisa. Pela experiência, eles sabiam que essa era uma das portas para a idolatria e afastamento de Deus. A história de Israel mostra o quanto isso fez mal para o povo, os casamentos mistos, o quanto isso afastou o povo de Deus. Eles conheciam a história.
Eles sabiam da história de Salomão, o que aconteceu com Salomão, que era um homem sábio, mas casou com mulheres de outros povos, e elas acabaram corrompendo o coração dele. Então, essa era uma coisa, era algo que eles queriam agora se preservar. Uma das razões pelas quais eles foram, inclusive, entregues ao cativeiro, era essa questão deles se afastarem de Deus por conta de casamentos mistos. Eles haviam sido seriamente advertidos por Deus quanto a este assunto. Lá em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 3, Deuteronômio 7, 3, diz o seguinte: Deus está falando aqui nesse texto acerca do que eles iam encontrar na terra de Canaã. Então, aqui no capítulo 7 de Deuteronômio, hoje nós vamos ler muitos textos da Bíblia, quem quiser acompanhar, segue junto. Deuteronômio 7, 2 e 3 diz assim: E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, essas nações, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem contrairás matrimônio com os filhos destas nações, não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás filhas para teus filhos. Aí no verso 4 vem a razão: pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. Quando o cristão se casa com alguém não cristão, esse é um risco muito grande. Ah, pastor, a gente já está no século 21, espera aí, essas coisas, nada mudou. Nada mudou. Lá no capítulo 7 da segunda carta aos Coríntios, Paulo também fala que comunhão há entre Cristo e o maligno, entre o santuário de Deus e os ídolos. Tudo isso é o que acontece quando nós aprovamos um casamento entre pessoas que é um cristão e um não crente. Isso não é bom e Deus não aprova. Bíblico. Ah, mas não é politicamente correto. O mundo mudou. A Bíblia continua a mesma desde que mundo é mundo e vai continuar sendo a mesma até o fim dos tempos. E ela não muda porque nós mudamos. Nós mudamos. A Bíblia não muda. Deus não muda. Vemos essa mesma orientação, por exemplo, lá em Josué. Josué capítulo 23. Josué 23, 12 e 13, por exemplo, diz assim: porque se dele vos desviardes, Josué 23, 12 e 13, porque se dele vos desviardes e vos apegardes ao restante destas nações ainda em vosso meio, e com elas vos aparentardes, e com elas vos misturardes, e elas convosco, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não expulsará mais estas nações da vossa presença, mas vos serão por laço e rede, e açoite as vossas ilhargas, e espinho aos vossos olhos, até que pereçais nesta boa terra que o Senhor, que vos deu o Senhor vosso Deus. Deus não aprova. Ah, mas é um filisteu tão bonitinho, uma filisteia tão engraçadinha. Traz ela para conhecer o Senhor, né? Ela pode se converter, mas não casa antes, nem namora antes. Traz ela para conhecer o Senhor. Quem sabe, né? Nós temos Ruth, a Moabita, a palavra de Deus, mas não entre numa relação, não justifique uma relação por conta disso, né? Então, a Bíblia condena, não tem como fugir, seja no Antigo, seja no Novo Testamento. Então, eles estão tomando, primeiro ponto, cuidar dessa situação. O povo está retomando, vão reiniciar ali todo um contexto de vida com Deus, e então eles estão afirmando: olha, isso não vai acontecer. Estão assumindo aqui. O outro ponto, quanto aos sábados. O sábado era determinado por Deus, o sétimo dia era o dia do descanso. E o povo, isso era uma ordem de Deus. Eles sabiam isso já desde os mandamentos. O quarto mandamento falava sobre isso. Lá em Êxodo capítulo 20, Êxodo 20, versículos 8 a 11, diz o seguinte. Vocês podem apenas
ouvir ou ler também. Êxodo 28 a 11, o quarto mandamento, Deus dizendo, ordenando, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Ordem de Deus, que guardassem o sábado. Isso é repetido ainda por Moisés, aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 5, versículos 11 a 15, 5, 11 a 15, diz o seguinte, Deuteronômio 5, 11 a 15, ele vai aumentando, ele vai acrescentando ainda essa situação. Deuteronômio 5, a partir do verso 12. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho. Repete tudo aqui, nem o boi, nem o jumento, nem animal algum, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que teu servo e tua serva descansem como tu, porque te lembrarás que foste servo no Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa, braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Isso caminhou relativamente bem depois da saída do Egito. Eles receberam as ordens, caminharam pelo deserto, embora teve gente que desobedeceu e foi morta, mas o povo, de um modo geral, cumpriu obedecendo a essa ordem. Mas quando eles chegam à terra de Canaã, que chega a prosperidade, que chegam os negócios que eles faziam com gente, e aí não era só negócio entre eles vendiam para o estrangeiro, eles exportavam, eles importavam, eles negociavam. Aí essa questão do sábado começou a ser um problema, porque as outras nações não tinham um dia de descanso. Para as outras nações qualquer dia é dia, mas para o povo de Deus, coisa de descanso dominical é coisa da Bíblia, de descansar um dia da semana, e hoje em dia já descansam 2, a maioria aí nos administrativos descansam sábado e domingo, mas biblicamente esse um dia de descanso vem desde que o Senhor criou o mundo. Mas para os outros povos isso não fazia nenhuma diferença, e aí os outros povos iam lá para negociar no dia de sábado. Oportunidade de ganhar dinheiro, oportunidade de vender os produtos. Como resistir? Então eles viviam esse conflito de obedecer ou não essa questão do dia do sábado. O cumprimento do sábado, isso é interessante, né? Aqui em Êxodo 31, 12 em diante, Êxodo 31, vou ler apenas alguns versos, 12 em diante, veja só aqui, disse mais o Senhor a Moisés, tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás, certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e ti nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Versículo 14, portanto guardareis o sábado, porque é santo para vós outros. Aquele que o profanar, morrerá. Pois qualquer que nele fizer alguma obra será eliminado do meu povo. 6 dias trabalharás, porém o 7º é o dia do repouso solene, santo ao Senhor. Qualquer um que no dia de sábado fizer alguma obra, morrerá. Pelo que, verso 16, pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua nas suas gerações. Aí você fala, pastor,
e agora? Né? Muitos se sentem questionados por isso. E é por isso que a gente precisa conversar. Durante o período que eles ficaram 70 anos em Babilônia, esquece os sábados. Eles estavam cativos, eles trabalhavam, eram escravos. Não tem dia. Mas, enquanto isso, por conta da desobediência deles, a terra descansou tudo que eles não deixaram descansar enquanto eles estavam lá. A terra descansou. Então, é inevitável que esse assunto desperte questões para a igreja nossa, né? Nossa. E por que nós não guardamos o sábado? Não era perpétuo? Não é um mandamento? Houve alguma alteração explícita dessa ordem? Por que os cristãos guardam o primeiro dia da semana e não o sábado, o sétimo dia? Indo mais longe, os adventistas então estão certos, os adventistas do sétimo dia? Hoje tem muita gente dando ouvido, né? Fica ouvindo lá nas emissoras deles, e lá eles questionam. Eles têm escolas, eles têm fábricas de alimentos, eles têm uma série de coisas, e lá eles lançam a questão. Por que vocês não guardam o sábado? Então, essa é uma questão que nós precisamos tratar, e nós vamos tratar. Ainda que o Antigo Testamento traga esses mandamentos acerca do sábado, do sétimo dia, é notório, biblicamente, que houve uma alteração quanto a isto, promovida a partir de Jesus. A partir de Jesus, essa questão do sábado, da forma como o judeu obedecia, como os fariseus obedeciam, a partir de Jesus houve alguma alteração aí. Primeiro, para os fariseus, Jesus era um violador do sábado. Ele era um violador do sábado. Ele fazia coisas no sábado que os fariseus, os religiosos da época, reprovavam, não aceitavam, condenavam a atitude dele. Em João capítulo 5, versículos 8 e 9, por exemplo, João 5, 8, versículo 8 e 9, João 5, 8 e 9, diz o seguinte: Jesus aqui está curando um paralítico. E aqui no 8 ele diz: então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado. E tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era dia de sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, não te é lícito carregar o leito. E eles condenavam Jesus porque Jesus fazia curas no sábado. Então nós estamos vendo que o próprio Jesus está entrando aqui num confronto com os religiosos acerca exatamente do sábado. Nós vemos ainda também que os religiosos o perseguiram por isso. Os versículos 16 e 17 desse mesmo versículo, diz assim, desse mesmo capítulo 5 de João, diz assim: o homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiram Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Jesus começou a confrontar a religiosidade, os religiosos acerca do sábado. Ele respondia, aqui no verso 17, aqui: meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Não é questão do sábado, mas para eles isso era muito forte. Em Mateus capítulo 12, versículo 1, Mateus 12, versículo 1, Jesus aprovou que os discípulos violassem o sábado. Capítulo 12, versículo 1 diz assim: por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mais uma vez, Jesus está aqui como que violando
aquilo que os religiosos defendiam acerca do sábado. Jesus está aqui trabalhando não a favor daquele pensamento que eles diziam, daquilo que eles defendiam, daquilo que eles queriam declarar. Certa vez, quando os fariseus reclamaram, lá em Marcos capítulo 2, foram diversas situações que Jesus enfrentou acerca do cumprimento do sábado. Marcos capítulo 2, versículos 28 e 29. Marcos 2, 28 e 29 diz o seguinte. Vamos lá. Aliás, é Marcos 2, versículos 27 e 28. Agora sim, hein? Diz lá, quando eles questionaram sobre essa questão do sábado, sobre eles, né? Sobre essa questão das espigas, Marcos aqui acrescenta um detalhe. Né? Quando eles questionaram isso, que não era lícito eles comerem as espigas, colher espigas no sábado, Jesus acrescentou o seguinte, Marcos 2, 27 e 28, e acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O sábado está sob a autoridade do homem, de sorte que o Filho do Homem é Senhor do sábado. Então, nós vemos aqui o próprio Jesus aqui, entrando em situações com respeito a essa questão do sábado. Jesus era alguém que não cumpria o sábado de acordo com os religiosos da época. Segundo ponto, um outro ponto que favorece a razão dessa alteração aqui, se deve à questão da ressurreição de Cristo. Muito bem, Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana. Vejam que começou a haver uma valorização de um outro momento. Primeiro dia da semana, Jesus ressuscitou. Diz lá em João, capítulo 20, versículo 1. João, capítulo 20, versículo 1. E estou aqui no lugar errado. João 20, verso 1. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. No primeiro dia da semana, Jesus ressuscita. Curiosamente, ele vai aparecer aos discípulos nesse primeiro dia. Na segunda vez que ele aparece, ele vai aparecer também no segundo dia da semana. É o que nós percebemos aqui no versículo 19 do capítulo 20. Veja lá, passaram-se uma semana, aí diz lá no verso 19, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. Então, mais uma vez, ele se apresenta. Tomé não estava no primeiro dia quando ele apareceu, no domingo, no outro domingo Tomé estava lá, mas já é também no primeiro dia da semana que Jesus aparece. Então, nós vemos aqui que houve começou a haver, os cristãos começaram a olhar diferente para o primeiro dia da semana. Então, nós vemos aqui que, novamente, ele está aqui fortalecendo essa questão do primeiro. Então, os cristãos começaram a olhar para o primeiro dia de um modo diferente. Terceiro ponto pelo qual os historiadores entendem que essa mudança aconteceu já lá na igreja primitiva. Segundo, por conta da descida do Espírito Santo. O evento mais esperado, após a ascensão de Cristo, era o dia do Pentecostes. Eles não sabiam o que ia acontecer, mas era uma festa. Era uma das festas mais importantes do judaísmo, era o Pentecoste. E ocorria no 50º dia após a Páscoa. A Páscoa acontecia numa sexta-feira. 7 semanas corriam, caía numa sexta-feira, o último dia das 7 semanas.
mas no outro dia era o dia do Pentecostes, seria no primeiro dia da semana. Então, mais uma vez, o primeiro dia da semana é marcado para os cristãos, é a descida do Espírito Santo. E para os cristãos isso começou a ter uma relevância importante. Além desses fatos, provavelmente, inclusive devido a eles, e esse é o quarto ponto, percebe-se claramente que a igreja primitiva, composta de judeus e gentios, passou a se reunir no primeiro dia da semana. Quando nós lemos, por exemplo, lá em Atos 20, versículo 7, Atos capítulo 20, versículo 7, nós vemos aqui a igreja reunida nesse dia, é uma menção, isso foi acontecendo de uma forma natural, não é de uma forma, digamos assim, olha, agora eu tenho uma nova lei, não, isso começou a acontecer de uma forma natural. Então, capítulo 20, versículo 7 de Atos, diz assim, olha, Lucas, detalhista, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. A igreja reunida no primeiro dia da semana, e eles iam ter o quê? A ceia, ao partir do pão ali nesse dia. Paulo iria viajar no dia seguinte, então era sempre um momento importante essa reunião da igreja, e ela começou a acontecer aqui no primeiro dia da semana. Ainda, 1 aos Coríntios, capítulo 16, 1 aos Coríntios, capítulo 16, versículo 2. 1 aos Coríntios 16, verso 2. Paulo está falando aqui uma coisa importante, sobre uma coleta para as igrejas necessitadas lá da Judéia. O versículo 1 de 16, de Atos 16, diz assim, quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. Olha só, vocês façam do mesmo modo que eu ordenei para as igrejas da Galácia. O que ele ordenou? 2, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua posteridade, e vá juntando para que se façam coletas quando eu for. A ordem que ele deu para as igrejas da Galácia, no primeiro dia da semana, o que Paulo está dizendo? Aquele dia que a igreja, regularmente, ou tem como comum se reunir, nesse dia vocês façam a coleta. A igreja de Atos, a igreja primitiva, ela começou a ter um momento diferente para se reunir, no primeiro dia da semana. Os apóstolos utilizavam o sábado, para quê o sétimo dia? Eles iam nas sinagogas para evangelizar os judeus. Então é comum eles entrarem nas sinagogas, anunciar a Cristo, Paulo indo nas sinagogas e alguém dando oportunidade para ele falar, mas a igreja estava se reunindo já no primeiro dia da semana, passou a ser alguma coisa comum entre eles. Um outro ponto, quinto ponto, é o fato da maioria dos estudiosos concordarem que João recebeu a revelação do Apocalipse no primeiro dia da semana, também. Segundo essa interpretação, está clara e fica assim, creio que para nós também, bem evidente. O livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 10 aqui, ele já tinha detalhado, dedicatória das igrejas e tal. Aí no versículo 9 ele diz assim, eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino, na perseverança em Jesus, achei-me na ilha de Patmos, ele foi exilado lá por conta do Evangelho, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor. Que dia era esse? Era o dia que os cristãos já tinham como o dia do Senhor. Porque para os cristãos ficou claro, era o dia que o Senhor ressuscitou, é o dia que o Senhor se manifestou, é o dia mais importante do cristianismo, é a ressurreição. Então aqui eles falam, o dia do Senhor, já era um dia que não precisava mais explicar, porque a igreja daqueles tempos já sabia que era o primeiro dia da semana.
achei-me no dia do Senhor. Então, tudo isso aponta para essa realidade de que a igreja, naturalmente, sem que houvesse uma mudança, ela começou a se reunir, a preservar, a ter um momento de culto especial, em reunião, no primeiro dia da semana. Sexto ponto, essas razões explicam o fato de que a igreja, desde o início até hoje, defende a guarda do primeiro dia da semana. Então, vamos lá. A igreja, desde o período apostólico, ela veio sempre guardando o quê? O primeiro dia da semana. Isso era uma coisa que não se contestava, quando você lê o período dos reformadores, anos 1600, Calvino, Lutero, os grandes homens nunca abordaram, nunca questionaram isso, porque isso era uma coisa comum. A Igreja Católica se afastou de muitas coisas, cometeu muitos erros, mas nunca mexeu nessa questão do domingo, do primeiro dia sendo o dia separado para o culto a Deus. E isso foi todo o cristianismo entendeu, desde sempre. Como aconteceu então, novamente, a gente vai explicar mais coisas. Como que surgiu a ideia então do retorno ao sábado? Então, essa ideia do retorno ao sábado teve início no século XIX. 18 séculos, 1800 anos, a igreja se reunia, tinha como dia separado para o culto, o dia do Senhor, o primeiro dia. No 18º século, nos anos de 1840, daí, nesse meio tempo, surgiu um cidadão chamado Guilherme Miller, William Miller, é a mesma traduzido. Ele liderou um grupo defendendo que a volta de Cristo ia se dar naqueles dias. Ele começou a pregar, olha, Cristo vai voltar, porque eu fiz as contas aqui, de acordo com o que está escrito em Daniel, de acordo com o que está escrito lá nos profetas e tal, as contas batem aqui que Jesus vai voltar nesses dias. Isso atraiu multidões. Muita gente aderiu a essa ideia de Miller, que Jesus ia voltar. A história conta, por exemplo, que nesse dia estabelecido por ele, o povo subiu nos telhados de vestiduras brancas porque aguardavam a unir-se com Cristo naquela oportunidade. Eu acho que ele não tinha lido a Bíblia direito, porque Jesus falou que ninguém sabia essa data. Mas todos aderiram, foi uma frustração, porque, lógico, Jesus não voltou. E como que ficou a situação? Bom, ele foi perseguido, desaparece William Miller da história, mas um grupo de liderança que caminhava com ele, levantaram uma outra ideia. Não, Cristo voltou, mas ele voltou e restaurou apenas o tabernáculo celeste, e não o terreno. E continuou com essa mesma ideia ainda de adventismo, da volta de Cristo. Nesse período, um dos líderes, chamado James White, tinha uma esposa chamada Ellen White. Ellen significa sonho, e é o que ela acho que tinha muito lá. Bom, Ellen White teve um sonho, uma visão, e que nessa visão que ela teve, as tábuas da lei estavam numa arca, e o quarto mandamento se destacava, o mandamento do sábado. Todo aquele grupo interpretou rapidamente, olha, então nós temos que guardar o sábado. 19 séculos a igreja caminhava, temos que voltar a guardar o sábado. Surgiu daí então, o movimento acrescentou mais um nome à história, não mais agora o adventismo, mas o adventismo do sétimo dia. E então esse grupo, que já tinha os seus adeptos, começou a se proliferar, defendendo essa guarda do sábado.
Juntamente com isso, esse grupo adotou diversas coisas que vêm do judaísmo, a questão da comida, da bebida, tudo isso passou a fazer parte da religião. Então, eu tenho que crer em Jesus e tenho que guardar o sábado, eu não posso beber isso, eu não posso comer aquilo, eu não posso viver... enfim, algumas regras que o judaísmo tinha. Se acrescentou a esse segmento, que tem uma aparência de espiritual, religioso. Olha, realmente. Porque quando a gente entra num lugar que tudo é muito proibido, você fala, nossa, aqui é rigoroso, né? Mas tem que ser proibido o que tem que ser proibido, e não proibir o que não tem que proibir. Então, essa ideia caminhou dessa forma. Muito bem. Surgiu então o adventismo, eles defendem o sábado. Muito bem. Então, vamos refutando algumas coisas. Eu creio que já tem material suficiente, mas, se alguém deseja verdadeiramente cumprir a lei do sábado, inclusive, essas coisas, então ele deverá, primeiro, sob hipótese alguma, deixar de trabalhar 6 dias da semana. É o mandamento que quer cumprir? Muito bem. O que o mandamento diz? 6 dias trabalharás. Então, o bom religioso, seja adventista, seja quem for, vai ter... Bom, então, eu quero uma empresa em que eu trabalhe no domingo. Por quê? Porque eu tenho que trabalhar 6 dias. É o mandamento que diz. O mandamento não está dizendo só para você guardar o sábado. O mandamento está dizendo para você trabalhar 6 dias também. Aí eu me ligo no sábado, mas os 6 dias. Aí eu entro com todo mundo. Então, se é pela lei que tem que ser cumprida, não, tem que cumprir o sábado, porque o sábado é o sábado, tá bom. Então, você tem que trabalhar no domingo. Vai para a empresa no domingo. Por quê? 6 dias trabalharás. Quer ser rigoroso na lei? Então, vamos ser. Você vai cumprir o sábado, mas você vai trabalhar o domingo. Ah, eu não trabalho nessa empresa porque essa empresa tem que trabalhar no sábado. Tá bom. Então, não trabalhe naquela empresa que também dá folga no domingo, porque você está sendo incoerente. A lei é o testemunho, como diz Isaías. Quer levar as coisas na ponta da lei? Então, vamos para a lei. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, se alguém não cumpre o descanso do 7º dia, quer cumprir a lei, ele tem que morrer. A lei dizia, nós lemos aqui, se alguém não cumprir o sábado, morre, mata, é cumprimento da lei. Eu só vou separar uma partezinha que eu acho interessante, porque aí eu sou fiel a Deus e tal. Bom, você é fiel, você quer cumprir a lei, então você vai matar, o fiel que trabalhar no sábado tem que morrer. Porque é o que diz lá em Deuteronômio, capítulo 23, lá, fala sobre isso, que morre. Ah, se alguém não cumprir, tem que morrer. Essa alma vai ser tirada. Então, também não acontece. Então, não cumpre. Terceiro ponto, se o sábado, aliás, se não mata, não está cumprindo a lei também. Terceiro ponto, se o sábado deve ser cumprido porque mas o sábado é perpétuo. Opa, agora parece que me pegou, porque é perpétuo, tem que cumprir o sábado, tá bom. O holocausto à porta da tenda da congregação também é perpétuo, por que não está fazendo isso? Está lá em Êxodo 29, 42, Êxodo 29, 42 fala sobre isso. Êxodo 29, 42, vamos lá. Êxodo capítulo 29, versículo 42, diz o seguinte: Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo. É um holocausto contínuo, não pode cessar, por todas as gerações. Ah, o sábado é contínuo? O holocausto também é contínuo, vamos cumprir o holocausto também. Mas além do holocausto, as trombetas também deviam ser tocadas continuamente. Números também, aqui, o Números, capítulo 10, versículo 8, Números 10, 8, fala também sobre a questão das trombetas, porque eles tinham as trombetas naquele contexto, né?
10, versículo 8. Os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas, e a vós outros será isto por estatuto perpétuo nas vossas gerações. Vocês querem cumprir a lei, é o perpétuo, vai ter que tocar as trombetas também. É perpétuo. Tem que trocar as trombetas. Sacrifícios tinham, que eram perpétuos também, a festa da expiação. Aí uma festa onde tinha que matar o cordeiro, tinha sacrifício. Também diz o seguinte, lá em Levíticos 16, 29. Levíticos 16, 29. Vamos lá. Levíticos 16, 29. Tinha que ter um botãozinho aqui que a gente só apertasse, nem no celular é assim. Levíticos, mas no celular não tem graça. Assim que é interessante. Levíticos 16, versículo 29. Eu vou repetindo, de repente até falo o número errado. 16, 29. Diz lá, Levíticos 16, 29. Isto vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 dias do mês, afligireis a vossa alma e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. No 7º dia do mês, esse dia vai ser um dia do sacrifício. Diz lá, porque naquele dia se fará expiação, pagamento de pecados, purificação por vós, para purificar-vos e sereis purificados. E assim por diante. Então, é estatuto perpétuo. 34 diz assim, isto vos será por estatuto perpétuo para fazer expiação uma vez por ano pelos filhos de Israel e por causa dos seus pecados. Então, tudo isso era perpétuo. Mas a gente pode falar, né? A gente pode pensar, mas pastor, como é que fica? E o Novo Testamento, como que era essa questão do sábado? Se essa transição do sábado fosse reprovada, essa transição, como afirmam os adventistas, sabatistas, jamais Paulo, um dos maiores conhecedores e cumpridores e defensores da lei, teria escrito sob a inspiração do Espírito Santo o que ele escreveu aqui na carta aos Colossenses, capítulo 2. Então, vamos lá. Paulo era judeu, Paulo conhecia a lei, Paulo era um cumpridor da lei, Paulo jamais ia fazer alguma coisa que fosse condenada diante de Deus acerca disso ou de qualquer outra coisa. Mas ele diz aqui no capítulo 2 de Colossenses, versos 21 e, aliás, nos versos 16 e 17, Colossenses 2, 16 e 17. Paulo escrevendo a eles, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida. Para eles, para o judeu, para os adventistas, comida e bebida é um negócio que tem que levar. Ninguém vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. É Paulo que está escrevendo aqui. Jesus é o cumpridor de toda a lei. Jesus é o Senhor do sábado. Então, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso, ele explica, tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então, irmãos, a igreja cristã, desde sempre, passou a guardar o primeiro dia da semana. Uma transição, foi uma transição natural. Os próprios apóstolos viveram, não foi uma transição que apareceu nos anos 300 da era cristã, nos anos 500, não. Isso foi alguma coisa que desde os apóstolos começou a ser observada. E o próprio apóstolo fala, ninguém julgue vocês por conta disso. O legalismo do sábado. Isso significa que o domingo não tem valor? Não. Aí entra nosso problema. O domingo é o dia do Senhor, o primeiro dia da semana é o dia do Senhor. É um dia que nós, como cristãos, deveríamos procurar primar para as coisas de Deus. Não mudou essa questão.
Nós não desprezamos o dia do Senhor. Ou pelo menos não deveríamos, na prática, viver diferente. O dia do domingo, primeiro dia da semana, é o dia de você vir para a igreja, é o dia de você cultuar a Deus, é o dia de você descansar, é um dia que você tem mais tempo para ler a Bíblia do que às vezes no dia a dia da semana, é o dia para você, de repente, visitar um enfermo. Não no legalismo do judaísmo, que é observado por essas igrejas, que no cair da tarde de sexta-feira, o sol se pôs, pronto, começou o Shabá. Não nesse legalismo, mas o domingo, primeiro dia da semana, é o dia do Senhor, e devia ser observado por nós com carinho. É o dia que eu posso vir à igreja, que eu vejo os irmãos, que eu tenho convívio, é o dia do Senhor. Isso não mudou. Mas essa questão legalista do sétimo dia, isso daí é falta de conhecimento ou de se aplicar aquilo que as próprias Escrituras dizem. Realmente, onde está escrito que mudou, não está escrito em lugar nenhum. Olha, agora vocês deixem de observar o sétimo dia e observe o primeiro dia. Você não vai achar isso. Tem muita coisa que a Bíblia não escreve exatamente, mas você sabe que isso deve ser observado. A Bíblia não escreve lá, você não deve fumar. Você não encontra isso na Bíblia, que você não pode fumar. Você não pode usar maconha. Você não encontra isso. Mas nós sabemos, por princípios da Bíblia, que isso não deve acontecer. Pronto, não precisa estar escrito. Assim também essa transição para o primeiro dia, também não está escrito, mas o que é mais claro do que isso? Ninguém julgue vocês por causa desse dia, de comida, daquilo outro, de sábado, porque tudo isso era a sombra daquilo que estava para vir, mas agora Cristo já veio, e Cristo é o Senhor do sábado. Então, é isso. Muito bem. Quanto ao sustento da casa de Deus, tem que ser agora 5 minutinhos, eu peço só. Quanto ao sustento da casa de Deus, que eles também disseram lá que eles iam se aplicar. Esse contexto que eles ficaram no cativeiro, eles perderam noção. Dízimo, oferta, dízimos e ofertas, acabou. Sustento do templo, acabou. Preocupação com o sustento de levitas, acabou. Estava todo mundo na escravidão. Eles estão retornando. Eles estão retornando, e isso agora deve ser levado a sério. Uma das coisas que o cristão, ele pensa que desfruta quando ele se afasta de Deus é isso, olha, não preciso mais dar o dízimo. Ou melhor, isso agora já não me pesa mais. Se é que pesava, agora já não pesa mais, estou fora da igreja, não tenho esse dever. E esses judeus que estavam voltando, eles vinham com uma mentalidade de que não tinha o que dar para o Senhor. Por isso eles precisam, nessa aliança que eles estão firmando agora, deixar claro, olha, vocês têm o dever de sustentar a casa de Deus. E aí eles começam a lembrar tudo aquilo que eles faziam lá no passado, que eles entregavam as primícias para os sacerdotes, que eles entregavam a primícia dos animais que nasciam, o primogênito era levado ao sacerdote, o primogênito das ovelhas, das vacas, dos bodes e tudo mais. Tudo isso agora tem que ser resgatado, porque eles não estavam vivendo essa realidade. Quando nós lemos o livro de Malaquias, Malaquias é o último profeta do Antigo Testamento, e ele está mais ou menos nesse período, ele viveu nesse período mais ou menos, da construção do templo. Ou seja, o povo está voltando ainda sem muita consciência das responsabilidades deles com as coisas de Deus. Eles não estavam muito conscientes dessa responsabilidade. Aqui em Malaquias 1:7-8, a gente vê o que eles pensavam sobre essas questões. O Senhor repreendendo eles aqui, Malaquias 1:7-8. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais, em que te havemos profanado?
Nisto, pensais que a mesa do Senhor é desprezível. Vocês não estão cuidando das coisas de Deus. Verso 8. Quando trazeis animais cegos para os sacrificardes, não é isso mal? O que eles faziam? Ah, bom, tem que oferecer alguma coisa para Deus? Vou oferecer então o que é pior. Aquele que está doente, aquele que está machucado, aquele que está aleijado. Vou oferecer para o Senhor. Ah, vou levar esse cordeirinho, ele está cego, aqui está. Vou levar, vai. Oferece lá para o Senhor. Deus está dizendo, quando trazer animais cegos para os sacrificares, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Olha o que ele diz. Ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado de ti e te será favorável? Ou seja, quando vinha um governador visitar a cidade, vamos oferecer um cordeiro bonito, um animal perfeito, afinal é o governador que está aí. Mas para o Senhor, ofereceu o aleijado, o enfermo, aquele que era desprezível. E Deus chama a atenção deles. E esse era um período em que o templo estava em construção, esse período de Malaquias. Tanto é que aqui no capítulo 3, ele tem aquele texto enfático lá, que muitas igrejas gostam de usar para impor. Dízimo não é para ser imposto. O dízimo é responsabilidade, é consciência. Dízimo, nós não temos que cobrar dízimo de ninguém, temos que dar consciência para todos, e todos devem ter a consciência com Deus, não com o pastor, não com o conselho, não com o tesoureiro, é consciência com Deus. Nosso papel, o papel da igreja é ensinar. Aí cabe ao crente que ama ao Senhor ter consciência de que aquilo, a 10ª parte de tudo que ele tem, ele deve devolver a Deus. Sabe por quê? Porque tudo que ele tem é do Senhor. Não é porque aqueles 10% é de Deus, é porque os 100% é do Senhor. Só 10% que eu devolvo como gratidão, como reconhecimento de que Deus é o meu Senhor, e eu tenho certeza, eu creio que aquilo não vai me fazer falta. É isso, é o dízimo, é para o sustento da casa de Deus. Então, e agora então aqui no capítulo 3, verso 8, ele fala para esse povo que estava voltando lá, na época da construção do templo. Deus pergunta, roubará o homem a Deus? Né? Eles deviam dizer, deu até tosse. Como que alguém vai roubar o Senhor? Vocês já viram alguém roubar a Deus? Eu nunca vi alguém pôr a mão no bolso de Deus e tirar alguma coisa. Vocês não vão ver. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. É feio quando alguém rouba os idosos, é feio. Quando alguém tira do pobre que não tem o que às vezes não tem nem para si, alguém vai lá e rouba ele. E quem rouba a Deus? As igrejas estão cheias de gente que roubam a Deus. É triste isso, mas é isso. Em que te roubamos? Eles respondem, né? Em que te roubamos? Nos dízimos, Deus responde, nos dízimos das ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto. Se eu não vou abençoar a vida de vocês? Tem gente que só entrega por causa da bênção. Ah, então vou dar o dízimo, porque Deus vai me abençoar. Não faz isso não. Deus vai sustentar a sua obra independente da sua fidelidade. A sua fidelidade é por amor, é por gratidão ao Senhor que dá tudo para você, a saúde que você tem, a vida que você tem, a casa, a cama que você tem, a Coca-Cola que você tomou. O Senhor que te deu. Então, o povo precisava agora, nesse retorno, nesse início, né, entender e reafirmar isso. Questão dos casamentos mistos, questão do dia do Senhor e a questão dos dízimos e ofertas, enfim, do sustento da casa de Deus.
É isso que está no capítulo 10. Amém?